E eu creio que a esposa e os filhos são as pessoas que mais te conhecem. Então nós queremos bater um papo sobre discipulado, que desde que eu conheci a pastora Elisângela, nós começamos um relacionamento antes mesmo de casamento, de discipulado, de investimento, e foi um tempo maravilhoso. E hoje, como esposa, ela continua sendo discipulada por mim, tanto eu como tanto ela como os meus filhos, a Priscila, o Pedro e a Elis. Então eu quero fazer algumas perguntas para ela e depois eu vou entrevistar meus filhos também numa próxima oportunidade a respeito do discipulado. Bom, você nasceu na igreja, não é verdade? Fala um pouquinho aí do teu passado, rapidamente. Eu nasci num berço cristão, minha mãe me levou para a igreja quando era bebezinha e desde então cresci na igreja. Sabia muitas histórias, todas, né? A Bíblia assim sempre foi ensinada na escola bíblica dominical, sempre estava lá, nunca faltava. Domingo, as reuniões que tinham de quinta, a gente estava sempre lá. E então, depois da minha adolescência, a gente sabia tudo que era para ser feito certo, mas não tinha um acompanhamento individualizado, né? Só falava na palestra lá, falava nas pregações o que teria que ser feito. Quantos anos você ficou na igreja que você frequentava? Eu fiquei lá até os meus 18 anos e aí depois eu fui para uma outra igreja, a comunidade. Ok, mas nesses 18 anos aí que você ficou, e mais tempo vamos dividir em dois períodos, né, o tempo que você ficou nessa igreja, você em algum momento foi discipulada por alguém, discipulado 1 a 1, né, de uma pessoa investir semanalmente na sua vida, de cuidar de você, tratar de você, nesse tempo de 18 anos, você teve isso na sua igreja? Não, só assim, um aconselhamento ou outro quando a gente procurava, né? Então nunca você teve discipulado esses 18 anos de igreja? Não. Praticamente você nasceu na igreja? Nunca tive, não. Ok. Nem sabia o que era. E depois você foi para uma outra igreja. E nessa igreja você ficou quanto tempo mais? 4 anos. 4 anos. E você nessa época, você experimentou o discipulado 1 a 1? Você teve um tempo de discipulado nessa igreja? Como é que foi? Não, mudou de igreja, mas só alguns princípios mudaram, mas era o mesmo sistema, assim, não mudou. Em questão de discipulado, eu nunca fui. Qual foi o primeiro contato que você teve com o discipulado? Foi quando eu me aproximei, vou falar de você, né? Sim. Quando Falar o que aconteceu, quando né? eu conheci você, né? Eu estava com um pastor lá na igreja, né? E eu fazia parte do grupo de louvor, tudo mais. E aí teve uma mudança na minha vida totalmente, porque eu estava na igreja, mas eu não estava. Eu acho que muitos jovens sabem o que eu estou falando, de que você está só de corpo presente na igreja, mas não está espiritualmente, assim, com todas, Envolvida. eu estava envolvida no louvor, mas não estava espiritualmente bem lá dentro. Não tinha um relacionamento pessoal com Jesus com Deus, adequado, não, né? não. Estava lá só como se fosse cumprir uma obrigação, né? Sim. E então, foi quando eu orei a Deus e pedi para que Deus me enviasse alguém que me acordasse, né? E fizesse com que eu voltasse para a igreja de maneira completa. Ah, né? sim. Então você era mais religiosa do que verdadeira discípula de Jesus, né? Você Sim. frequentava a igreja, fazia as obrigações religiosas, Achava que era só cantava e achava que era só isso. Mas não estava mais lendo a Bíblia, não estava orando, não estava. Estava fora dos propósitos de Deus, totalmente. Ok. Aí você conheceu a minha pessoa, né? Uhum. E depois nós Essa figura viemos a nos casar. Na época não era esse o objetivo. Sim. E nós tínhamos um grupo de pessoas que nós andávamos juntos, né? Com jovens e tudo mais. E depois de um certo tempo, Deus nos deu direção, nós acabamos nos casando. Mas antes do casamento, né, nós começamos praticamente o discipulado, porque nós íamos casar, estava tudo certo, e o discipulado ali começamos a andar juntos. E aí eu acho que começou o discipulado de maneira informal, eu acho que ela nem sabia que estava sendo discipulada já. Porque na igreja onde a gente estava não tinha sistema de discipulado, né? Mas eu vi algo diferente, que ele era uma pessoa diferente, que o Espírito Santo ele agia de forma diferente através dele que eu nunca tinha visto. Como de estar praticando a palavra de Deus mesmo. E aí eu comecei a perguntar, a me interessar, e aí ele começou a me passar os conhecimentos, de me ensinar a fazer devocional mesmo, diariamente, me mostrar como era a prática da palavra que eu não conhecia.
E aí, lá em Tiago, lembro até hoje que eu li o versículo que falava, né, que se você não pratica a palavra de Deus, você é como se olhasse para o espelho e depois não se lembrasse de mais nada. E eu falei, eu sempre estou na igreja o tempo todo e nunca vi esse versículo. Esses versículos de prática eu nunca tinha percebido. E a partir daquele momento, eu comecei a praticar todos os dias e ver a mudança na minha vida assim, de uma forma extraordinária. Tanto que eu não evangelizava, não falava de Jesus, eu era muito tímida, muito fechada, não falava com grupos, eu gaguejava, né? E eu cantava só no back, não ministrava. Depois de estar me aprofundando na palavra de Deus, de estar sozinha, não estava namorando mais, e me empenhar mesmo em buscar a Deus, conhecer Deus como Ele é, que eu vi a mudança na minha vida. E aí até a ministração, comecei a ministrar, né, que eu canto, né, desde os 9 anos de idade, mas nunca tinha tido essa experiência de ver o Espírito Santo fluir através da minha vida. Parece que eu nunca tinha conhecido ele, né? Então foi uma coisa muito diferente que aconteceu comigo. E até hoje foi o antes do Pedro e depois do Pedro. Na verdade, antes do discipulado, depois do discipulado, né? Eu Sim. simplesmente trouxe os princípios do discipulado, comecei a aplicar na vida da pastora Elisângela hoje, né? E ela começou a ter realmente uma transformação. Foi tão grande, né? Essa área de evangelismo é até impactante, né? Ela ficou lá 18 anos numa igreja, né? Como é que foi isso aí? E nunca levou uma pessoa a Jesus, Não, não é isso? falava de Jesus, eu era tipo agente secreto de Cristo, né? Não, ninguém sabia que eu era cristã. Então, depois, quando eu comecei a praticar a palavra, eu vi que eu comecei como se estivesse enchendo o vaso, né? E aí eu comecei a transbordar. Então, eu comecei a falar de Deus para as pessoas e elas começaram a vir para a igreja. Então, em 8 meses de discipulado, eu levei 8 pessoas para Jesus. Então, foi Forte, né, isso. irmãos? Como transforma a vida da pessoa o discipulado, né? Estou falando da pessoa que nós nos víamos regularmente, né, 2, 3 vezes na semana, né, andávamos juntos, e aí a vida dela começou a realmente ter uma transformação assim radical, começou a mudar em muitas áreas. Nós nos casamos e o discipulado continuou, né? E é discipulado até hoje, né? Até hoje eu estou junto com ela e meu intuito é fazê-la crescer. E esse tempo todo de discipulado, esse tempo todo de relacionamento comigo, passando por esse processo, na verdade não relacionamento, mas veja o discipulado que eu faço, que eu continuo fazendo, apesar de ser minha esposa, eu continuo fazendo o discipulado, eu continuo me preocupando, eu continuo investindo. Como é que é isso para você? A gente vê um relacionamento diferente, né? Porque geralmente o marido ele tem essa responsabilidade de pastorear a esposa, mas às vezes não tem a metodologia correta para fazer isso e às vezes fica uma coisa rasa. Sei que quando você tem uma pessoa que discipula você mais próximo, você se aprofunda muito mais, você pode aprender muito mais, evoluir muito mais nos seus defeitos, né? E as qualidades aflorem mais, cada vez mais. Então é muito bom ter uma direção em casa em que você sabe que se você for para um lugar errado, você vai quebrar a cara. Porque isso já foi visto por várias pessoas, que ele tem uma experiência muito vasta com muita gente, né? Então eu sou muito grata a Deus por ter meu marido do meu lado, meu discipulador, meu pastor, coach e tudo. Deus me Ah, deu. é Agradeço a interessante, ele. né? Eu pedi para que gravasse esse vídeo, porque quando nós falamos, né, Café com o Bispo, o intuito nosso é justamente investir nisso. Eu estou começando pelas pessoas que mais me conhecem, né? Que é minha esposa, depois meus filhos, meu genro. Eu vou entrevistar cada um deles e vou colocar para que vocês vejam a transformação que houve na vida deles por eles começarem a aplicar os princípios de maneira execuível, ou seja, atitudes que podem ser feitas, e mensurável, atitude que pode ser medida. Então, a partir do momento que eles começaram a aplicar esses princípios na vida deles, serem acompanhados dia a dia, conversa telefônica, encontro, e não é um estudo bíblico, não é um evento, é um estilo de vida, é um lifestyle. É quando você realmente decide investir a sua vida na vida de outra vida. A vida da pessoa vai se transformando. E é isso que eu queria passar para vocês. Eu não sei se a pastora quer falar mais alguma coisa nessa área de discipulado, para que nós possamos fechar o vídeo. Logo, logo nós vamos estar entrevistando também os filhos e pessoas mais próximas e outras pessoas que não são da família também, para que vocês possam conhecer o trabalho que já vem sendo feito há muitos anos.
Eu só queria dizer para vocês que se você ainda não é discipulado, que procure um discipulador, porque isso faz diferença na vida de qualquer cristão. É um crescimento em que a palavra de Deus diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Então, essa é a receita para que você possa cumprir essa palavra na sua vida. Obedecer a palavra de Deus, você vai estar aí crescendo cada dia mais. Então, é isso que Deus quer para você. Deus te ama e nós também aí estamos fazendo com que mais pessoas possam conhecer esse processo discipulado e ser abençoados. E aí está o café com bispo. O café com bispo é justamente uma maneira de colocar isso. Nós não somos uma igreja, não somos uma instituição. Na verdade, nós somos um grupo de pessoas que quer levar o evangelho de Cristo à frente, fazer com que o reino de Deus cresça e que as pessoas conheçam a prática daquilo que muitas vezes creem. Porque as pessoas sabem de muitos princípios, mas na hora de colocar em prática, no fazer, as pessoas têm muita dificuldade e elas não conseguem viver aquilo que muitas vezes conhecem. Então, mais uma vez, eu quero agradecer o seu tempo aí, que espero que você tenha entendido e nós, com certeza, aparecermos nos outros vídeos para dar uma perspectiva a respeito de outras situações. Você vai ouvir agora da esposa, ouviu da esposa, vai ouvir dos filhos, vai ouvir de amigos e vai ouvir de pessoas próximas. Que Deus te abençoe. Café com Bispo, dá aí o seu like, né? Participe do Café com Bispo. Nós temos aí nossas plataformas, a plataforma Quicante, onde nós temos também o endereço aí que eu vou deixar. Temos o nosso site que você pode entrar e pode se cadastrar e pode participar desse projeto maravilhoso. Deus te abençoe, fica na paz e até a próxima.